queria, Paula, que tu contasse, eu dei uma olhada já no prólogo aqui do livro, eu vi que sobre a questão de te convidaram para fazer um livro e tu pensou, por que mais um livro, né, de gastronomia, e que a partir das fotos do Jason, aí tu trabalhou no processo de escolher as tuas receitas e pensou na ideia de escolher as receitas e de contar a tua história, né? De compartilhar a tua história. Queria que tu contasse pra gente um pouquinho dos bastidores disso. Como é que tu conseguiu conciliar os restaurantes, o programa, o livro, em que momento tu escrevia, que receitas, por que escolher essas receitas? São todas as cestas do Arthurito, né? Sim. Mas imagino que dentro de todas as receitas que tu faz lá, tu ainda selecionou algumas. Conta um pouquinho pra mim de bastidores. Assim. O primeiro passo foi escolher como escrever o livro, né? Que livro escrever. Como eu falo no prólogo, é muito geral e tem milhares de livros de cozinha. Hoje em dia tem livros de cozinha de qualquer coisa. Somente o Jason já fotografou mais de 260, então tem livros do que você puder imaginar. O que eu como nas quintas-feiras, como cozinhar a selga, sei lá, tem tudo já escrito. Então era muito difícil, não era muito difícil, eu precisava encontrar uma forma onde esse livro fosse meu e não fosse mais um compilado de receitas que já existem, porque de fato todas as receitas do livro já existem, porque a minha cozinha é uma cozinha clássica. Talvez não existam contadas dessa forma, porque são contadas por mim, mas você encontra receitas de torta de maçã em qualquer lugar. Então eu precisava que tivesse uma coisa, não queria fazer algo a mais, só por fazer um livro. Queria que fosse único, de alguma forma. Sem nenhuma pretensão, mas eu precisava que fosse único. Então, eu achei interessante contar a história de por que os executivos de sextas-feiras foram importantes para mim como um marco na minha carreira de cozinheira empresária. E eu achei que esse momento das sextas-feiras servia como um corte na minha história para falar, bom, vou contar como eu me fiz cozinheira e por quê. E eu vou chegar e eu vou terminar nas sextas-feiras de 2014. E essas são as receitas que eu vou tomar para contar no livro, porque elas estão embrulhadas dentro de uma história. Então, dessa forma, elas estão abraçadas, elas estão dentro de um marco, sabe? Não são receitas apenas soltas. O processo foi longo, a melhoramentos me deu muito tempo. Eu fui pedindo prazo e mais prazo e mais prazo e mais prazo, porque nunca chegava. Porque no meio do processo de escrever o livro tivemos mais uma temporada do programa, mais os restaurantes, como você falou, mais La Guapa, abrimos mais 2 Las Guapas, eu sou mãe, então foi um processo que a Melhoramentos foi muito generoso em esperar. Na hora que eu soube que o que eu queria era escrever a minha biografia e chegar até as sextas-feiras, a história fluiu um pouco mais, a história fluiu realmente. Teve momentos de mais fácil escritura e outros mais complexos, porque eu não sou escritora, então em alguns momentos que eram muito importantes para mim de contar com detalhes, eu tive que achar alguns atalhos para contar essas coisas sem a riqueza de um escritor. E Paula, eu li uma entrevista tua na revista Trip também, que contou ali boa parte, um pouco da tua história também. E me chamou bastante a atenção a partir daquela entrevista, que eu achei bem completa, e assisti todas as temporadas do programa, a tua preocupação e a tua relação das pessoas também no Twitter, nas redes sociais, a tua preocupação sempre com o ser humano, com a humanidade, porque tem um outro ser humano. Quando tu passa um feedback no programa, quando tu responde para alguém na rede social, tu tem sempre essa preocupação quando tu vai cozinhar numa escola ocupada em São Paulo. Que tu gostaria que as pessoas, ao pegar teu livro e ler a tua história e fossem reproduzir uma receita tua, o que tu gostaria de repassar, de compartilhar com elas? Bom, obrigada por notar essa generosidade, se pode se chamar dessa forma, ou esse constante considerar o outro. Eu acho que é uma parte de um trabalho muito longo de se livrar do ego e do narcisismo e de entender que estamos todos aqui e que precisamos todos ser considerados e ninguém é mais importante que ninguém. Eu acho que o livro tem muitas frases e conta muitos momentos que são bastante, que cutucam um pouco, assim, mesmo eu
falo de mim mesma quando eu era jovem. Eu conto que quando eu era muito mais jovem, obviamente, tinha muitas coisas que eu não sabia, eu me comportei de forma arrogante muitas vezes com alguns outros colegas ou com cozinheiros, porque acho que, como fala também no livro, essa fina linha entre a confiança e a arrogância, né? Quando você está se formando, quando você é novo, muitas vezes você precisa se armar de algumas coisas para poder se parar na frente de situações difíceis, e isso pode te levar a soar de alguma forma arrogante ou te comportar de uma forma arrogante. Eu acho que o problema não é esse, o problema é quando você não repara, quando você continua sempre desse jeito e não repara que você está se achando melhor que outros. Eu acho que nesse livro, no livro, eu escrevo bastante sobre esse meu trabalho de entender o meu lugar e entender o lugar das outras pessoas e de ter autoestima, mas não ego, sabe? Essa diferença. E eu acho que nisso é que isso talvez seja isso que você fala quando nas redes sociais eu posso falar, se alguém me insulta ou alguma coisa, eu posso falar, olha, desculpa, minha intenção não era que você achasse que eu estava fazendo isso, mas nunca seria insultar de volta ou falar, você está errado. Eu não acredito nisso, eu não acredito que você está errado. Eu acredito que você pode ter um olhar muito diferente do meu e eu devo respeitar o teu, e se não gosto, é problema meu. Mas eu não tenho que te adoctrinar. E dentro dessa filosofia, Paola, dessa intuição, desse sentimento, a gente já tem aí algo que dispare para um segundo livro, para um segundo momento, para contar um outro Nem momento da vida da Paola. Aqui. Vamos com esse primeiro. Eu sou uma mulher de muitas vontades, então provavelmente vai ter outros livros, porque eu gostei muito do processo, mas não quero entrar nessa coisa de escrevi o primeiro, tenho que fazer o segundo. Acho que quando ele venha, ele vai vir. Assim como foi o primeiro. Como foi o primeiro. No geral, assim, não vou te pedir para comentar nenhum deles especificamente, porque eu acho que até nem poderia, mas no geral, a percepção das pessoas é que quase todos os participantes dessa edição profissional chegaram na cozinha do MasterChef, assim, pensando que já eram os tops dos tops, porque foram escolhidos por estar lá. Sim. Que eram maravilhosos e tal. Tem muita briga de ego ali dentro. Como é que foi para vocês, que são os colegas de vocês, como é que foi para fazer esse trabalho, assim, de desarmar os participantes e também, ao mesmo tempo, passar feedback para eles? Eu acho que o ego é a segurança mal entendida. O ego é quando você busca a aprovação do lado de fora. E a autoestima é quando você tem a certeza de dentro de que aquilo que você faz te agrada, te satisfaz e te faz bem, né? É o melhor que você pode fazer. E mesmo sabendo que você pode melhorar, está bem para esse momento. Eu não sei se a conquista da autoestima é uma coisa muito simples, que todos conseguem, ou que muitos querem. Porque o ego, ele é bem tramposo, ele faz trampa, ele te faz acreditar que você confia em você mesmo. Então, o que acontece com muitas pessoas, sobretudo no caso de cozinheiros que precisam se expor a um programa, primeiro, TV, competição, ou primeiro de profissionais, na frente de chefes de cozinha profissionais, respeitados ou não por eles, porque não sabemos. Eu acho que eles precisaram se armar de uma segurança e, em muitos casos, essa segurança pegou a cara de um egocentrismo um pouco grande. Quem desarmou eles, eu acho que foram eles mesmos. Eles vão se desarmando, alguns se desarmaram e outros só foram ficando mais egocêntricos, né? Mas eu acho que isso é da personalidade de cada um. E por isso que eu acho o programa tão rico e tão interessante, porque ele, além de trazer muito de cozinha, traz muito sobre pessoas. Está conseguindo discutir diversos assuntos a partir de um programa, né, além de democratizar, poder ser uma palavra meio, né, formal para dizer, mas levar a culinária para todo mundo, para o grande público, e conseguir o primeiro lugar de audiência, uma briga entre emissoras que acontece Não, e a tempo. Globo, né? Passar da Globo é tipo né? um milagre. Fogos de artifício. É. Mas, Paola, com tanta gratidão assim, obviamente mais 2 temporadas no ano que vem, né? Mais 2 temporadas no ano que vem, sim, porque eu me divirto muito fazendo.
Eu continuo gostando muito de fazer, então quando me ofereceram foi com muita alegria que eu faleci e com muita gratidão também. À medida que eu continuo gostando, eu continuarei fazendo.